Vamos começar o vídeo de hoje com uma historinha de fazer conta. Faz de conta que você é do time aí de engenharia, de marketing da Stellantis, e você ouviu uma conversa ali das pessoas falando sobre colocar o motor 2.0 Hurricane na Rampage. Parece algo que faz sentido, né? Uma picape para se diferenciar ali da Toro e tudo mais, trazer um pouco do espírito americano que eles tantos querem trazer na Ram. E disso nasceu a Ram 2.0 Hurricane, inclusive a versão RT, que a gente testou aqui no canal e gostou bastante. Pouco tempo depois dessa conversa, provavelmente você deve ter ouvido ali nos corredores as pessoas falando: poxa, e se colocar esse motor também no Commander? As pessoas estão criticando o desempenho do 1.3, né? Um carro de 7 lugares, pesadão. E disso nasceu o Commander 2.0 Hurricane, um carro pesado, mas com um baita desempenho. E pouco tempo depois dessa conversa, provavelmente chegou um louco no fundo de alguma sala e falou: e se a gente colocasse esse motor também no Compass? E olha, provavelmente isso não foi uma conversa unânime, mas que bom que essa pessoa maluca deu essa sugestão, porque graças a ela surgiu o Jeep Compass 2.0 Hurricane, um SUV médio nacional com motor 2.0 turbo de 272 cavalos, mais de 40 kg de torque, que faz 0 a 100 na casa dos 6 segundos. É mais rápido do que Polo GTS, Pulse Abarth, Jetta GLI, até mesmo do que Golf GTI. E tudo isso sem a ajuda de eletrificação. Aqui a gente não tem um motor elétrico não, aqui é força bruta mesmo, é um motor 2.0 muito moderno, muito forte, turbinado, que entrega todo esse desempenho. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa loucura que é esse Compass 2.0 Hurricane e falar sobre os pontos positivos e negativos que essa mistura inusitada chegou aqui nesse carro. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. E falar sobre a história do Jeep Compass aqui no Brasil é basicamente chover no molhado, porque eu tenho certeza que você já conhece muito bem esse carro. Afinal de contas, ele é o SUV médio mais vendido do Brasil desde a época do seu lançamento. Um carro que tem atingido números muito bons de venda e que é conhecido por praticamente todas as pessoas. É basicamente o SUV médio, padrão de comparativo para todos os outros da categoria. Falando sobre plataforma, o que a gente tem aqui é a Small Wide 4x4, a mesma plataforma que a gente encontra no Renegade, que a gente encontra na Toro, que a gente encontra na Rampage e que a gente também encontra no Commander, que é basicamente o Compass de 7 lugares. É uma plataforma já um pouquinho mais antiga, um pouquinho pesada, mas que traz junto com ela ali alguns dotes muito bons de rede distorcional, de segurança e também de robustez. Um carro sem dúvida muito gostoso de dirigir em boa parte por conta dessa plataforma Small Wide 4x4. E de versões, o que a gente tem hoje? Olha, são 4 opções de motor e várias opções ali de versão. Então de entrada a gente tem ali um Compass Sport com motor 1.3 turbo, acima dela a Longitude com 1.3 turbo, acima dela a Longitude Black Hawk com 1.3 turbo, por fim a Limited 1.3 turbo e a série S 1.3 turbo, a versão topo de linha ali com motor 1.3. Lembrando que com essa motorização o que a gente encontra ali é sempre o câmbio automático Aisin de 6 marchas. Acima dela a gente tem apenas uma única versão com motor turbo diesel, né, com motor 2.0 turbo, que é a versão Limited. Vale lembrar que esse motor turbo diesel que a gente encontra aqui no Compass atualmente, ele é mais fraco do que o motor que a gente encontra no Commander. Então aqui a gente tem o TD 350, enquanto no Commander a gente tem o TD 380. Além dessas versões que já são mais conhecidas, a gente tem agora uma grande novidade que é o motor 2.0 Hurricane, esse que a gente encontra aqui nesse carro. Sempre com câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4, que é vendido nas versões Overland, essa aqui a versão de entrada, entre aspas, e acima dela a versão Black Hawk, que ocupa ali a posição de topo de linha mesmo, da linha do Compass. E além dessas versões nacionais com motorização um pouquinho mais tradicional da linha do Compass, a gente também tem uma opção híbrida plug-in, a série S 1.3 Turbo PHEV. Um carro que tem ali um motor 1.3 turbo aliado ao motor elétrico e um câmbio automatizado de dupla embreagem. Só que aí a gente está falando de um carro bem diferente, que apesar de ser um Compass, ele é importado da Europa, lá da Itália, e tem ali números de vendas realmente muito pequenos. Se você realmente viu um desse aí na rua, pode jogar na loteria porque é um carro bem raro. Mas com isso, o Compass mostra aqui que ele tem realmente uma linha bem completa. E essa versão aqui
é uma das mais interessantes da linha, apesar de ter alguns probleminhas. Bora lá para dentro que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Para quem achava aqui que com essa nova motorização a Jeep também ia mexer aqui no interior do Compass, está certo, mas com um certo porém. Todas as modificações interiores aqui para passar uma sensação de esportividade um pouquinho maior pelo interior aqui desse carro com motor 2.0 são exclusivas da versão Black Hawk. Então lá na Black Hawk a gente tem bancos com tecido exclusivo, a gente tem uma visualização exclusiva no painel e a gente tem outros pequenos detalhes escurecidos e tudo mais para passar a impressão de um carro um pouquinho mais esportivo do que a gente tem aqui. Essa versão não, essa versão é praticamente o que a gente tem aqui na versão Limited, que com o passar dos anos tem mudado ali um pouquinho de equipamento, de detalhes visuais, mas de resto é tudo realmente muito parecido. Então o que a gente encontra aqui é um carro com um ótimo acabamento, né, com bom soft touch aqui na parte de cima, com essa parte de tecido que eu mostrei para vocês, com esse detalhe que imita aqui esse metal, esse aço escovado meio cromado aqui na parte central, ar-condicionado digital, esse console central alto que não é muito bem fixo, a gente já tinha falado isso em outras avaliações, mas que passa uma impressão muito boa. Bom pós dos objetos, também um encosto de braço, a gente tem ar-condicionado de 2 zonas, a gente tem volante funcional, a gente tem um pacote ADA super completo, com frenagem automática, com leitor de placa, com sistema ali de manutenção de faixa, com uma central multimídia de 10 polegadas aqui, que fica nessa posição alta no painel, e tem um sistema operacional que funciona super bem. Então o que a gente encontra aqui é basicamente todas as coisas boas que a gente já encontra no Compass como um todo. Essa versão aqui hoje, ela tem apenas um único opcional, que é o teto solar panorâmico, um equipamento que eu acho que é muito bem-vindo aqui, que faz toda a diferença para passar essa sensação de um carro um pouquinho mais premium. E como tudo continua muito parecido, quando o assunto é ergonomia, também não tivemos grandes mudanças aqui. Ele continua sendo o bom e velho Commander Compass que a gente já conhece aqui dos outros carros. Então, bom, isso significa que a gente tem um banco aqui bem confortável, mas um banco meio largo, né, que não tem abas muito fortes, então você acaba escorregando um pouquinho. Coisa que não é tão sentida ali nos carros mais de entrada, mas nesse aqui com 270 cavalos, ainda mais que a suspensão aqui é um pouquinho mais macia, você acaba percebendo. O encosto de cabeça também mudou, então hoje a gente tem a mesma peça que a gente tem ali no Commander e também no Renegade, que joga a sua cabeça um pouquinho mais para frente, né? Para mim, até que não é tão desconfortável, mas para quem gosta de banco um pouquinho mais alto como o Davi, acaba se incomodando um pouquinho. O volante tem ajuste de altura e de profundidade, num campo muito bom. E tem aquele velho problema que a gente já falou aqui várias vezes, que ele é levemente deslocado para a direita, né? Então ele não é um carro totalmente centralizado, que é um mal dessa carroceria. A gente percebe, dessa plataforma, perdão, a gente percebe isso aqui, a gente percebe isso na Rampage, a gente percebe isso no 500L que eu testei lá fora do Brasil. Então algo que esse carro vai continuar carregando enquanto ele não mudar de plataforma. De acabamento aqui, desse lado, né, a gente tem aqui o volante com esse couro bem liso, uma empunhadura muito boa. Então, sem grandes problemas aqui em relação a isso. O painel também é digital, assim como nas outras versões. Então, é um carro aqui que você realmente sente falta de pouca coisa. Mas falando de painel digital, cara, aqui está um ponto que acaba me deixando um pouquinho desanimado. E essa tela aqui não tem grandes funcionalidades, né? Então, basicamente, a gente tem algumas formas de visualização, né? Essa primeira forma, que é a visão padrão. Clicando no OK, a gente tem aqui... Segurando o OK, a gente tem essa visão que dá um destaque ali um pouco maior para aquele conta-giros ali na parte de baixo. Clicando aqui no volante, a gente tem essa visão de widgets customizáveis, né, onde você consegue configurar o que você quer ver em cada pedaço da tela. E estamos de volta aqui para a visualização padrão. Fora isso, a gente tem aqui algumas funções bem básicas, né, de velocímetro, de assistente à direção também, que nesse momento também faz o velocímetro e o conta-giros ficarem menores. A gente tem aqui algumas funções de computador de bordo, né? Então, alguns status aqui do carro, do funcionamento do carro, um econômetro, revisão, pressão dos pneus, que é feita de forma direta, que é algo muito bem-vindo. Trip A e Trip B, infelizmente a gente não tem a opção de criar mais cenários aqui, mais opções de cenário igual que a gente tem no painel de 7 polegadas. A gente tem uma tela aqui focada no modo de direção, que a gente consegue trocar aqui para os modos de neve e também para o modo de terra. Então, algumas mudanças leves aqui no carro, né, mas que tem essas animaçõezinhas e tudo mais, coisas bobas que não fazem muita diferença. A gente tem aqui uma visualização de áudio, de mensagens, configurações básicas do carro e de volta aqui para a visualização principal.
O que não me agrada muito nessa tela é que toda a qualidade de cor, definição de preto e também de definição não é muito legal. Principalmente nessas partes aqui de cima, olha, tá vendo? Que fica um pouco claro, né? O contraste não é muito bacana e acaba ficando com uma leitura que não é muito legal. Outra coisa que eu também não gosto muito desse painel digital é que todas as animações, né, quando você clica aqui para ir para uma tela para outra e tudo mais, tudo demora muito. Essa animaçãozinha mesmo aqui, quando você vai para a tela maior para menor, dura cerca de 3 segundos. É algo que a gente já criticou em outros painéis digitais, como por exemplo o da Peugeot, mas lá parecia que a gente estava criticando porque tinha firula demais. Aqui não, aqui a impressão que passa é que você tem um painel que está quase travando. É uma impressão muito ruim. E de hardware mesmo, né, pensando no processador aqui desse painel, não era para esse problema existir. Tanto é que na Rampage a gente tem animações muito mais rápidas e muito mais agradáveis do que a gente encontra aqui no Compass. Porém, na central multimídia, eu realmente não tenho críticas. Tudo funciona super bem e esse sistema aqui, inclusive, é uma das referências hoje no Brasil. Então, um sistema que é super rápido, que tem navegação embarcada, também tem chip de Wi-Fi, então você consegue aqui na navegação, inclusive, ter informações de trânsito, que você consegue ver mídia, que você consegue ter informações aqui de climatização, né, do ar-condicionado, que você tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, que fica nessa visualização muito boa aqui na posição central da tela. A gente tem também opções aqui de visualização do carro, de configuração do carro, bem simples, nada muito diferente, mas com uma câmera de ré com uma qualidade muito boa. Outro destaque bem interessante que a gente não encontra em todos os casos na categoria, por mais que aqui, infelizmente, a gente não tenha a visão 360, apenas essa câmera de ré traseira. E por fim, a gente tem aqui alguns aplicativos, né? Lembrando, não são aplicativos que você consegue baixar, mas aqui alguns atalhos onde você consegue ver algumas funcionalidades do carro. Inclusive a conectividade via Alexa, que a gente não encontra na linha Fiat, apenas na linha Jeep, que aqui é de série nessa versão mais completa. Aqui na parte de baixo a gente tem aqui alguns comandos físicos, como por exemplo para ligar e desligar o Start-Stop, o controle de tração e também aqui o sensor de troca de faixa, né, de manutenção de faixa. E por fim, o sensor de estacionamento, que lembrando, nessa versão é apenas o sensor traseiro com câmera traseira. A gente não tem o sensor dianteiro como a gente tem na versão mais completa. E aqui na parte de baixo, a gente felizmente tem também controles físicos aqui para controlar o volume da central multimídia, com esse botão aqui que fica fixo no meio. A gente tem também a opção aqui para deixar no mudo. Todos os controles do ar-condicionado, que é automático digital de 2 zonas e que, como comentei com vocês, também consegue ver pela central multimídia. E aqui algumas informações de música, né, para você passar para a música anterior, para a rádio seguinte e tudo mais. E por fim, um botão aqui, Screen Off, para você desligar a tela. E descendo ainda mais aqui para a manopla, né, a gente tem a manopla típica aqui dos carros da Fiat e da Jeep também. Então, com trocas manuais que podem ser feitas aqui pela manopla ou então pelo volante. Freio de mão automático, eletrônico e automático. O seletor de modo de condução. E a gente tem aqui uma opção para o 4x4 Lock, né, que vai travar ali na tração 4x4. O Hill Descent Control, que ajuda ali em descidas, principalmente em terra. O 4x4 reduzida, que vai manter o carro ali na sua primeira marcha, que funciona como reduzida. E também o Auto Hold. E nesse pacote Overland de R$266 mil, você também tem o farol automático, limpador automático, retrovisor eletrocrômico, tem também o ajuste automático do farol, farol de LED, lanterna traseira de LED e no geral um carro que tem um pacote bem legal aqui de equipamentos. Só que o problema, como eu comentei com vocês, é que essa versão aqui tem um único opcional, que é o teto solar panorâmico, que custa R$10 mil, e com esse opcional ele vai a R$176.990. R$3 mil a menos do que a versão Blackhawk topo de linha, que além de tudo que a gente viu aqui nesse carro, também tem outros equipamentos que só para não correr o risco de deixar passar, eu vou ler aqui para vocês. Então a gente tem banco do passageiro com ajuste elétrico, bancos revestidos de couro suede, então é o mesmo banco, mas com um tecido diferente, acabamentos escurecidos pelo lado de dentro e de fora, sensor de estacionamento dianteiro, performance pages, né, que é uma configuração diferente aqui do painel digital, detecção de tráfego cruzado traseiro, monitor de ponto cego, abertura e fechamento elétrico do porta-malas com sensor de presença, então aquele que você pode dar um chutinho ali embaixo e ele abre automaticamente para você. Forro do teto preto, rodas 19 com design esportivo, então é a mesma dimensão que a gente encontra aqui, mas com design diferente. Pinças de freio vermelha, teto solar panorâmico, que como eu comentei com vocês, aqui é um opcional de R$10 mil e lá é de série. E a tomada 127 volts com padrão residencial. Então ele tem realmente uma tomada mesmo, sabe? Uma tomada de casa, que você consegue ligar, sei lá, um computador, por exemplo, para usá-la no banco de trás. Então lembrando, a gente está falando de uma versão, comparando essa aqui a topo de linha, com uma diferença de R$13 mil,
que com o teto essa diferença fica de apenas R$3.000 e que tem muito, mas muito equipamento a mais. É estranho, eu não sei se a Jeep fez isso talvez para conseguir dar desconto maiores nessa versão, mas se você já está pagando aqui R$50.000 a mais do que você pagaria na versão Limited com motor 1.3, eles podiam logo ter colocado tudo, né? Eles poderiam ter ficado com duas versões, uma versão mais aventureira e uma mais esportiva, talvez ficaria mais legal. Uma Trailhawk e uma Blackhawk, quem sabe. Mas bora lá pro banco de trás, que eu quero mostrar um pouco para vocês também. E do mesmo jeito que lá na frente tudo é muito parecido com todos os outros Compass, aqui na traseira a gente também traz os mesmos pontos positivos e os mesmos problemas que a gente também já tinha ali nas outras versões. Então, para começo de conversa, é um carro que tem um espaço bem legal, um bom espaço para minha perna, um bom espaço para os meus pés, eu consigo andar aqui de uma forma bem relaxada. A gente também traz os bons dotes de acabamento que a gente tem nas outras versões, então toda essa parte central aqui da porta é de tecido, os bancos são de couro e também são bancos com encostos bem confortáveis, que ficam numa inclinação bem ok. Só que na hora que a gente fala dos problemas, bom, vocês já devem ter visto, né? A gente tem um banco super baixo e que não dá um apoio muito bom para a perna. Mesmo minha perna ficando mais esticada possível, ainda assim, olha, apesar de ser um banco longo, por conta da altura, eu acabo ficando com pouco suporte. Eu não entendo porque a Jeep não mudou isso, realmente é algo muito estranho, mas é um problema que a gente continua tendo aqui no Compass e com certeza vai continuar tendo até o momento que esse carro receber uma nova geração. Aqui na parte do centro, como eu comentei com vocês, a gente tem saída de ar, duas entradas USB e um túnel central que não é muito alto. Então a gente consegue levar 3 ocupantes aqui no banco traseiro com um certo conforto até surpreendente para um carro que, lembrando, não é tão grande assim, né? Apesar de ser um SUV médio, quando a gente compara com o Haval H6, Song Plus ou até mesmo o Taos, aqui a gente tem um dos menores carros da categoria. O lado positivo é que apesar de não ser um carro muito grande, ele é bem largo, né? Então, olha, eu tenho uma certa dificuldade para chegar aqui do outro lado dele. Então, 3 ocupantes aqui conseguem ir com um conforto até surpreendentemente bom para o tamanho que ele tem. Encosto de braço fica numa posição bem confortável, então não é daqueles encostos de braço que despenca, né? Eu fico numa posição bem central aqui. A gente também tem 2 porta-copos, infelizmente não tem uma janelinha lá para o porta-mala, mas é um bom encosto de braço. E os próprios encostos de cabeça aqui também ficam numa posição bem confortável, né? Se lá na frente a gente tem aquele encosto um pouquinho jogado para frente, que pressiona um pouco o pescoço, aqui não. Eles ficam numa posição muito boa e eles têm ajuste de altura, né? Tanto os do canto quanto também o do meio. E o espaço para a cabeça aqui, cara, é surpreendente. A gente tem aqui um carro com teto solar panorâmico, né? E como vocês podem ver, ele vem bem até o final do carro, então um baita teto. É um teto que abre também, né? Você consegue abrir a seção lá da frente. E olha só o espaço para minha cabeça. Eu tenho 1,76 m e eu ainda estou com 4 dedos de espaço entre a minha cabeça e o teto. Talvez seja um ponto positivo, né? E por mais que aqui a gente tenha esse banco baixo que acaba atrapalhando o espaço para a perna, pelo menos para a cabeça eu vou muito bem confortável. Mas bom, agora vocês já sabem como que é o Compass Blackhawk com o novo motor 2.0 pelo lado de dentro, que é basicamente o mesmo Compass que a gente já conhece das outras versões. Mas vamos falar um pouquinho da mecânica, porque aí sim tem algumas características bem curiosas que a gente pode falar. E essa família de motores Hurricane não é só novidade aqui no Brasil não. Lá nos Estados Unidos também são motores bem novos, muito modernos, e que vieram para substituir exatamente os motores 6 cilindros aspirados que a gente tinha na linha da Jeep lá no país. Então o que a gente encontra aqui é um motor pequeno, bem entre aspas, né? Mas que veio com essa filosofia do downsizing, né? Então motores potentes e também econômicos. Quando a gente compara com o motor V6, né, o nível de potência e torque é muito parecido, só com uma entrega mais rápida e com um consumo de combustível muito melhor. Se comparado ao motor 1.3, inclusive, né, segundo os números do Inmetro, ele não é mais econômico, mas na prática, esses números que a gente encontrou aqui foram realmente surpreendentes. E por ser um motor muito moderno, toda a construção que a gente encontra aqui é em alumínio, cabeçote, bloco e tudo mais. É um motor de baixíssimo atrito, então ele rola de forma muito solta, ele é um motor muito leve de guiar, muito rápido, mesmo com esse câmbio automático aqui de 9 marchas da ZF, que é um motor que a gente sabe, um câmbio, perdão, que a gente sabe que é bem pesado, e também com essa transmissão, né, com esse conjunto 4x4 aqui também, que, bom, novamente, faz o carro ficar um pouquinho mais pesado. E de números, o que esse motor entrega é realmente impressionante, são 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Ou seja,
são cerca de 90 cavalos a mais do que o motor 1.3 e cerca de 13 kgfm de torque a mais do que o motor 1.3. Para quem já achava o motor 1.3 forte, inclusive eu sou uma dessas pessoas, o que a gente encontra aqui é algo realmente em outro nível de desempenho. E bom, o que vale falar de interessante aqui desse motor? Ele fica numa posição muito alta, né? Então é perceptível como que ele fica alto aqui dentro do cofre do Compass, que já é um cofre alto por si só. A gente tem uma manta para isolar um pouquinho o barulho e a gente aqui pelo lado de dentro, no capô, tem uma pintura que não tem o mesmo verniz do lado de fora. Algo que, bom, é a média que a gente encontra aqui nessa categoria, mas pelo lado de dentro, pelo menos, todo o cofre do motor é pintado, né? A gente não tem aquela cor de primer pelo lado de dentro. Para diferenciar um pouco da versão 2.0 das outras versões, a Jeep fez um para-choque e uma grade diferenciada, né? Então os faróis são exatamente os mesmos, mas a gente tem elementos diferentes aqui na grade, né? Como essa colmeia embaixo, essa parte aqui no meio e também aqui nas 7 entradas de ar bem clássicas da Jeep. Agora a gente tem esses elementos horizontais aqui para dar uma diferenciação. Eu achei uma frente bonita, mas, bom, a não ser que você tenha um olho muito crítico, dificilmente você vai perceber diferenças. Aqui na lateral as diferenças também não são muito grandes, então a gente tem rodas aro 19 com desenho exclusivo, mas que segue exatamente a mesma medida de pneu que a gente encontra nas demais versões. Então aqui a gente tem um pneu Pirelli Scorpio com medidas 215 e 45 aro 19. São pneus bem largos, bem altos, que dão uma boa tração aqui para o carro, mas que não tem uma diferenciação muito grande se comparado às demais versões. O design lateral também não muda muito coisa, né? Então a gente tem toda essa saia aqui pintada na mesma cor do carro, assim como a gente também tem na versão Série S, né? Então, lembrando, novamente, não é algo exclusivo. E de suspensão a gente tem um acerto um pouquinho diferente do que a gente tem nas outras versões convencionais. Aqui a gente tem uma suspensão independente nas 4 rodas, assim como nas outras, mas com um ajuste um pouquinho mais macio que na hora que a gente dá uma volta, a gente explica um pouquinho melhor o que tem de diferente. Os freios são a disco nas 4 rodas, ventilados na dianteira, sólidos na traseira, e de dimensões o carro é exatamente igual ao que a gente encontra ali nos outros Compass. A única diferença que a gente tem aqui é que a suspensão é um pouquinho mais baixa, mas a diferença é realmente muito pequena, são apenas 3 ou 4 milímetros. E aqui na traseira, novamente, pouca coisa muda. Então a gente continua tendo o elemento pintado aqui nas caixas de roda e na traseira, mas isso não é algo exclusivo, a gente também encontra ali na versão Série S. A gente tem um emblema 4x4 aqui do lado, a identificação da versão Overland aqui na direita, e essa parte, esse elemento inferior aqui do para-choque também é diferente. Então a gente tem os escapamentos duplos aqui na traseira e esse pequeno elemento plástico aqui fazendo uma pontinha ali de escapamento. Uma pena que o escapamento aqui é exatamente o mesmo escapamento que a gente encontra nas outras versões, só que com saída dupla. A gente não tem um escapamento esportivo assim como a gente tem lá na Rampage RT. E de porta-mala, como essa versão aqui não tem abertura automática, né, você fica precisando de apertar o botão e com isso você acessa os cerca de 410 litros aqui pelo padrão VDA ou 476 litros pelo padrão líquido divulgado pela Jeep, que o Compass tem aqui na parte de trás. Interessante comentar que como aqui a gente tem o som Beats, a gente tem um subwoofer na traseira, a gente também tem um assoalho que pode ser colocado em 2 posições, mais altas e mais baixas, e apesar de a gente ter o pneu que tem a tecnologia Seal Inside, ainda assim a gente tem um step aqui na traseira. Todo acabamento aqui é em plástico, né? Inclusive o batente. A gente tem uma tampeta aqui que infelizmente está com a travinha quebrada. Não é a primeira vez que a gente vê isso, a gente já viu em outros Compass com esse mesmo problema. É um banco bipartido ali na traseira, a gente tem iluminação interna. E aqui na parte de cima a gente tem aqui todo um acabamento em plástico, mas infelizmente a gente só tem um puxador aqui de um dos lados, né? Algo que eu acho que faz bastante falta. Mas o que a gente encontra aqui não é novidade aqui para o Jeep Compass. Mas eu tenho certeza que o que vocês mais querem saber desse carro é como ele anda de fato. Então bora voltar lá para o lado do motorista, que agora a gente vai dar uma voltinha aqui em algumas estradas sinuosas, pegar um pouquinho de terra, um pouquinho de estrada, andar na cidade, para falar das nossas impressões completas aqui sobre esse carro, que é de veras muito interessante. Bora então começar a nossa volta aqui com o Jeep Compass 2.0 Hurricane 4. Acho que antes da gente começar a nossa volta propriamente dita, né, foi tentar falar um pouquinho de manobrabilidade. O Compass não é um carro que tem um diâmetro de giro muito bom,
mas também não chega a ser um carro muito difícil de manobrar, porque afinal de contas, de novo, apesar dele ser um SUV médio, né, as dimensões deles não são tão grandes assim. E antes aqui no nosso início da volta, né, acho que vale comentar que hoje a gente está num dia bem claro, né, com o sol batendo na nossa cabeça aqui. E ter o teto solar aqui com esse vidro bem escuro e também ter a cortininha blackout faz toda a diferença aqui, realmente ajuda bastante a convivência aqui nesses dias um pouco mais quentes. Mas uma coisa que a gente sentiu falta aqui é que o teto solar não fecha na chave, então apesar dos vidros fecharem na chave, o teto continua aberto na hora que você trava o carro. Então é muito fácil de você deixar esse teto aberto aqui, uma coisa que eu achei até estranha, porque eu não me lembro de ter visto outros carros que têm essa mesma característica já há um bom tempo. E bom, estamos falando de um carro 4x4, né? Então vamos começar a nossa volta um pouquinho de terra aqui. Acho que é uma estradinha de terra bem leve, terra batida, é uma terra que você pegaria indo para um sítio, por exemplo. Mas é legal, é uma boa oportunidade para a gente ver aqui como que o carro consegue tracionar nessas situações, mesmo com esse pneu aqui, que lembrando, não é um pneu off-road, nem de uso misto, é um pneu de asfalto. E olha, vamos colocar aqui na subidinha, olha. Parei o carro, 4x4 reduzida ligada, tudo aqui no modo 4x4 e vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Tracionou um pouquinho, a frente ficou um pouquinho solta, mas força realmente não falta. E agora eu vou voltar ali para mostrar para vocês um pouquinho sobre o Hill Control, Hill Descent Control, né? A assistência de descida de rampa, né? Então um botãozinho também que você pode clicar aqui no painel e ele vai descer ali de forma controlada, né? Sem travar os freios e tudo mais. Ó, então vou parar aqui no meio da descida. Parei. Cliquei aqui no Hill Descent Control e ó, o carro tá descendo de forma super suave. Cara, é muito legal, né? Como que ele acionou o freio aqui. Aí eu vou pisando de leve no acelerador para ele aumentar um pouquinho a velocidade e ele tá segurando a descida aqui. Ele segura com uma velocidade bem baixa, inclusive. Mas é bom, né? Porque aqui nessa situação aqui, mesmo não sendo uma descida muito forte, o carro já travaria os freios se eu quisesse frear. E se eu pisar fundo aqui, né? O ABS também ajuda aqui a dar essa suavizada. Mas, bom, o sistema funciona, né? Vamos desligar aqui o Hill Descent Control, desligar o modo 4x4 reduzido e vamos voltar ao normal aqui. Como eu tinha comentado com vocês, é uma estradinha de terra batida aqui, é mais poeira do que lama, qualquer coisa. Mas dá pra gente ter uma noção legal aqui de como que o carro fica, né? Realmente a suspensão é muito bem ajustada para essas situações, né? Pegando um pouquinho mais aqui de costela, algumas coisas desse tipo, dá para perceber que ela é bem confortável. Na emenda com o asfalto aqui, ela passou surpreendentemente bem, muito melhor do que eu imaginava. Numa valeta, passou bem. Cara, realmente, essa suspensão aqui ficou muito bem ajustada quando o assunto aqui é conforto, né? Seja na terra ou também na cidade. E falando de cidade, né? Bora dar uma voltinha aqui, rápida, falar um pouquinho para vocês a impressão que a gente tem aqui. Primeiro de tudo, quando você está nessas velocidades mais baixas, a direção é muito, mas muito leve. E dentro da cidade, como eu comentei aqui, em situações igual a essa, beleza, isso é ótimo, o carro manobra de forma fácil, é bom para você manobrar, é bom para você fazer virada de esquina, coisas desse tipo. Acho que isso tudo é muito bom. A suspensão também é super suave, né? Passando ali num quebra-mola, praticamente imperceptível. Apesar da gente ter um rodão aqui, né? Aro 19, o pneu também é bem alto. Então a gente consegue passar bem por essas imperfeições. Remendo de asfalto, essas coisas todas, ele passa com uma facilidade realmente impressionante. É perceptível como que a Jeep fez um reajuste aqui na suspensão desse carro para comportar esse motor Hurricane 4, mas o que foi feito aqui não é exatamente o que a gente esperava, né? Aqui a gente não está falando de uma suspensão mais rígida do que a gente encontra na versão 1.3 turbo, mas sim uma suspensão mais macia do que a gente encontra na 1.3 turbo. E a justificativa da Fiat, da Jeep, perdão, para fazer esse ajuste é que com a suspensão e a direção antiga que a gente tinha ali no motor T270, a gente teria um esterçamento por torque muito forte nesse motor. O que é esse esterçamento por torque? É aquela sensação de puxada de volante que a gente tem na hora que o carro acelera, né? Tá parado aqui, faz uma pisada funda ali de acelerador de repente e ele dá aquela puxadinha na frente.
Não é uma sensação boa, é uma sensação que passa uma certa insegurança aqui para o motorista. Não chega a ser perigoso, assim, mas é uma sensação desconfortável e que passa aquela impressão de um carro que tem força demais e chão de menos, né? Que ele não consegue transmitir essa força toda para o chão. Para tirar um pouquinho desse efeito, a Jeep deu uma suavizada aqui na suspensão, tem um acerto todo mais macio e a direção também tem um ajuste aqui que no centro ela é menos precisa do que a gente encontra nos outros Compass, né? Então ela é uma direção um pouquinho mais bobinha aqui no centro. Exatamente por isso. Na hora que você pisa fundo, você tem o cessamento por torque, a suspensão e a direção ajudam a suavizar esse movimento. Então, na cidade, esse ajuste ficou perfeito. O Compass ele era um carro que estava no limite do conforto, era um carro bem firminho. Agora com esse novo motor aqui, ele ficou um carro bem confortável, mais confortável do que ele era antes. Mas é claro que isso também tem o seu efeito negativo, né? Daqui a pouco a gente pega ali uma estradinha mais fechada e eu comento um pouquinho com vocês. Sensação aqui de pedal de acelerador e freio, acho que bem natural. Ele não é um carro que tem aquele freio que morde com muita força, né? Você não tem aquela força que você poderia esperar de um freio de um carro esportivo. E o acelerador também não é aquele acelerador bravo que você poderia esperar de um carro esportivo. Eu acho que todo esse ajuste aqui combina muito com o resto que a gente está vendo, né? Um carro que por fora ele parece um Compass normal, por dentro ele parece um Compass normal e dirigindo ele parece um carro inclusive mais suave do que um Compass normal. O pedal ele tem um certo delay ali na hora da aceleração, pelo fato aqui da gente ter um câmbio de 9 marchas, né? Ele também fica fazendo várias trocas ali, que passam essa sensação de um motor um pouquinho mais amarrado em alguns momentos, um pouquinho mais lento de resposta em algum momento. Mas longe de passar a impressão de um carro fraco, que falta potência, lento, qualquer coisa desse tipo. Porque afinal de contas, 270 cavalos é bastante coisa. E daqui a pouco vocês vão perceber isso um pouquinho melhor. Outra coisa que é legal de comentar aqui, né, é que como a gente está falando de um câmbio que tem muitas marchas, ele consegue trabalhar bem esse câmbio para em algumas situações deixar a marcha em rotações mais baixas. Principalmente em estrada, né? A 120 km por hora, por exemplo, de nona marcha, esse carro fica na faixa dos 1.700, 1.750 giros, uma rotação realmente muito baixa. Mas quando você está dirigindo no dia a dia, igual aqui a gente está nessa subidinha, cara, ele às vezes faz umas esticadas de marcha que parecem ser desnecessárias para a potência e para o torque que esse motor consegue entregar. Então ele normalmente trabalha ali em trocas na faixa dos 2.200, 2.300 giros, que é um pouco alto demais para um motor de 273 cavalos, mas vale lembrar aqui que apesar daqui a gente está falando de um motor que tem 40 kg de torque, muito cavalo, né, 272 cavalos, a gente está falando de um carro que chega no seu pico de torque a 5.000, de pico de potência, perdão, a 5.000 RPM e o pico de torque a 3.000 RPM, uma rotação mais alta do que a gente costuma encontrar ali nos motores menores, 1.0, 1.3, 1.4, que geralmente chegam no seu pico de torque ali na faixa dos 1.500 a 1.800 RPM. Então é um motor que tem esse desempenho um pouco maior em alta, que acaba atrapalhando um pouquinho nas situações, mas que também mostra uma linearidade nesse desempenho, que é bem legal, principalmente aqui com esse tanto de marcha, né, que ele poderia ficar nesse vai e volta, que não seria muito confortável. Bom, vou passar esses carros aqui, para a gente poder dar uma aceleradinha, olha, em 3, 2, 1, pisei. As reduções não vêm muito forte, não é um câmbio muito esportivo, mas o desempenho aqui é impressionante. A suspensão um pouquinho mais macia faz com que esse Compass tenha um jogo aqui maior em curvas mais fortes do que a gente encontra na versão 1.3. Que no primeiro momento pode passar a sensação de um carro que, bom, é um pouco descontrolado em curva, alguma coisa desse tipo, mas na prática não é o que acontece. O que a gente tem aqui é um carro que, na hora que faz esse movimento da carroceria, ele senta nos pneus na área externa e faz curva pra caramba. O ponto negativo que a gente tem aqui dessa jogada de suspensão um pouquinho mais macia é que, primeiro, em frenagens, a gente tem um carro que joga bastante peso para o eixo dianteiro, então isso também passa uma sensação um pouco desconfortável ali, de quase que uma insegurança. E também o fato que, bom, jogando todo esse peso para as rodas externas, esse pneu Scorpion aqui não consegue ter muita aderência para segurar esse carro, então ele acaba esfregando um pouquinho ali o pneu nas paredes, né? Até visível ali como que o pneu fica um pouquinho mais gasto depois de fazer essas curvas um pouco mais fortes. O que, novamente, não condiz com a proposta teoricamente esportiva que esse carro teria com esse motor Hurricane 4.
A impressão que passa aqui é que apesar de ser um carro que tem desempenho pra caramba, tem um 0 a 100 rápido pra caramba, essa sensação de esportividade, essa proposta de esportividade não foi totalmente explorada. O ronco do carro não é muito alto, a direção do carro é um pouco boba no centro e às vezes também um pouco leve em velocidades mais baixas. A suspensão é um pouco macia e os pneus, apesar de largos e de boa aderência, não são pneus tão grudados assim. Mas no geral, apesar da esportividade ficar um pouquinho de lado, a sensação de conforto e de segurança que você tem aqui em velocidades um pouco mais altas é muito legal. E de desempenho mesmo, em acelerações e tudo mais, retomadas, cara, é muito bom. Bom, falando um pouquinho mais sobre retomada, né? Vamos entrar ali na estrada e eu comento um pouquinho mais sobre isso com vocês. Mas um dos lados negativos que você tem em ter um câmbio de muitas marchas, além, é claro, do peso um pouquinho mais alto, é exatamente que em retomadas ele acaba precisando de fazer mais de uma troca. E com isso, ele acaba demorando um pouquinho mais. E isso fica muito perceptível, olha, repara. Acelerando em 3, 2, 1, pisei. Agora que ele encheu. Não é um motor lento, é claro que não, até porque com tanta potência como ele tem aqui, não tem como ele ser lento. É um carro que você chega a 140 por hora aqui, praticamente sem perceber. Mas essa confusão de marchas, por um motorista que é um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais experiente e gosta dessa pegada um pouco mais esportiva nos carros, provavelmente vai acabar se incomodando um pouquinho aqui. Outra coisa que esse pneu não me agradou 100% é o isolamento de barulho. Aqui eu sei que a gente está numa estrada bem complicada nesse sentido, mas é perceptível como ele tem um barulho aqui de rodagem um pouquinho mais alto, que não chega a ser o mesmo nível que a gente encontra em pneus realmente esportivos, como no Audi Q3 que a gente testou recentemente, mas também não é um pneu mudo. Com 235 mm de largura e também com a calibragem acima de 40 aqui que a gente está atualmente, não é para esperar muita coisa, ele acaba sendo um pouquinho ruidoso. A direção também, olha, como eu falei com vocês, ela ganha um pezinho em velocidades mais altas, mas repara como ela é uma direção boba, olha. Fazendo esses movimentos aqui, putz, o carro não mexe, mas a direção tá. E isso acaba sendo um pouquinho cansativo em situações de estrada, porque você precisa de ter uma ação um pouquinho maior ali para o carro ficar em linha reta. Às vezes por uma pequena oscilação ali na inclinação da pista, uma pequena curva, você fica tendo que ajustar o volante, virando para um lado, para o outro, o que acaba sendo cansativo em algumas situações de estrada. Por outro lado, o que acaba ajudando aqui um pouquinho também é que todos os ajustes aqui, os modos de direção, né, os assistentes de direção, são muito bem calibrados. Aquela sensação de pinball que a gente tinha no seletor no assistente de permanência em faixa das primeiras Touros e também aqui dos primeiros Compasses e Renegades, não existe mais, né? Eles fizeram algumas atualizações aqui, provavelmente de software, que melhoraram, né? Então hoje você vê que o carro é um pouquinho mais permissivo, ele realmente só corrige quando você está comendo faixa e tudo mais. Para muitas pessoas isso não vai ser algo legal, basta você clicar o botão aqui no painel que você consegue desligar esse assistente de permanência em faixa. Mas para as pessoas que gostam e que são um pouquinho mais desatentas, eu acho que é um sistema que está muito bem calibrado. Mas lembrando, como a gente está falando aqui de um carro bem potente, o mais legal é isso, olha. Colocar aqui no modo manual, reduzir aqui para uma terceira marcha, pisar fundo e entrar na estrada com uma segurança e um desempenho realmente sem igual. É um carro que inclusive você precisa de tomar um pouquinho de cuidado, porque é muito fácil de você passar aqui dos 120 km por hora e acabar tomando uma multa. E para vocês verem aqui como esse motor é realmente esperto, olha, vou colocar aqui a pouco mais de 100 por hora uma nona marcha. Ó, a nona entrou aqui a 103 por hora e vou pisar bem fundo, olha. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. Então assim, é um motor que você não precisa nem de aceleração plena e nem necessariamente de redução de marcha para você ter um bom desempenho na estrada. E o que isso traz? Bom, além de um conforto e uma sensação de direção muito boa, isso traz um bom consumo de combustível. E como que ficou essa questão de consumo aqui nesse Compass Hurricane 4? Olha, a gente testou ele só com gasolina porque, é claro, a gente não está falando de um motor flex. É um motor que roda apenas com combustível fóssil. E nos nossos testes aqui, no trânsito pesado de São Paulo, ele ficou na faixa ali dos 5 km por litro. Isso com trânsito realmente bem pesado.
pegando sobe e desce, pegando trânsito de bairro, um pouquinho de ar-condicionado e um pouquinho sem. Passando ali para um trânsito um pouco mais médio, né? Então em velocidades ali um pouquinho mais tranquilas, algumas ruas de bairro, mas também pegando um pouco de avenida, trânsito um pouco mais tranquilo. Ele chegou em números na faixa dos 10 km por litro, o que eu pessoalmente achei um consumo bem legal. O que ajuda aqui nessa sensação também é o fato que esse carro tem start-stop. Então você consegue ali ter aquela motor desligando quando você para no sinal por períodos um pouco mais longos. Indo para um trânsito um pouquinho mais leve, agora aqui mais final de semana, avenida, sem muitos sinais, bem aquele trânsito de domingo tranquilo, ele é um carro que vai chegar na faixa dos 14 km por litro. Novamente um consumo que eu achei muito legal, porque lembrando, a gente está falando aqui de um SUV grande, pesado, com pneus largos e realmente bem pesado, né? Cerca de 1.700 kg. Bom, por fim, em vias expressas, andando ali na faixa dos 80 km por hora, é um carro que vai ficar por volta dos 20 km por litro. Isso também aqui andando em velocidade tranquila, em Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, também no final de semana, sem muito trânsito. E na estrada, olha, aqui vou falar para vocês que o desempenho e também o consumo me surpreendeu. Andando na faixa dos 100, 110 km por hora, né? Então numa viagem ali um pouquinho mais tranquila, sem ar-condicionado, ou com ar-condicionado leve, mas sem forçar muito o carro, é um carro que vai chegar a fazer um consumo na faixa dos 15 km por litro. Eu pessoalmente achei muito bom e esses números são significativamente melhores do que os números que a gente encontra ali no T270, equipado aqui no Compass, que vai fazer um consumo em situação parecida aqui, na faixa dos 14 km por litro. Só que é claro, cavalo anda, cavalo bebe. Então na hora que você aumenta a velocidade ali para a faixa dos 120 km por hora, o consumo cai também e vai ficar ali por volta dos 13,5 km por litro. Mas lembrando, aqui a gente está falando de um carro de 272 cavalos, que vai te dar um torque absurdo caso seja necessário, e um consumo de combustível que está bem em linha com o que a gente encontraria nos SUVs ali com motor 2.0 aspirado, 1.3 turbo, ou até mesmo nos 1.0 turbo ali dos SUVs compactos. Um consumo de combustível que de verdade eu achei muito, mas muito bom. Uma surpresa muito positiva que eu sinceramente não esperava desse carro. Principalmente porque quando a gente olha os números de metro, a situação que a gente encontra aqui não é essa. A gente tem um carro que consome mais combustível aqui com esse motor 2.0 do que 1.3. Felizmente, até por um teste de sanidade aqui, nós não somos os únicos que achamos esse consumo bom não. No teste das quatro rodas também, o Hurricane 4 foi mais econômico do que 1.3 turbo no teste da estrada. Chegados ao fim aqui da nossa volta com o Jeep Compass com motor Hurricane 4, hora de falar os pontos positivos e negativos desse carro. E o primeiro ponto positivo dele, é claro, não poderia ser outro, é o motor. Então a gente está falando de um carro que tem um desempenho realmente fantástico, né? Os 172 cavalos é muita coisa, que faz chegar esse carro no 0 a 100 na faixa dos 6 segundos altos, que é um desempenho melhor do que a gente encontra em carros esportivos, como a gente tinha, por exemplo, no Golf GTI. Além de ser um carro que anda muito, ele também é um carro que tem um consumo de combustível bem controlado, não é exatamente um carro econômico, mas um consumo de combustível muito bom. Um motor que tem um funcionamento super liso e também um funcionamento muito leve. Ele roda solto, ele faz trocas de marcha fácil. Você percebe que ele tem um funcionamento bem leve para o motor 2.0 e mesmo a tração nas 4 rodas, mesmo o câmbio automático de 9 marchas, que são um conjunto pesado, não fazem com que esse motor perca o seu brilho, de forma alguma. Só que o problema desse carro é que sim, ele tem um motor fantástico, mas todo o resto que a gente encontra aqui, principalmente nessa versão, é algo muito parecido com o que a gente encontra nos Jeep Compass bem mais baratos aqui que ele. Então exatamente daí a gente traz o nosso primeiro ponto negativo, que é o preço. A gente está falando aqui de um carro que custa R$ 266.990. É um carro que chega próximo ali dos R$300 mil, ou seja, bastante dinheiro. Que custa R$50 mil a mais do que a versão Limited, e a única diferença que você tem aqui entre essas versões é o conjunto mecânico. Vale a pena você pagar R$50 mil a mais para ter esse motor, essa tração nas 4 rodas e o câmbio de 9 marchas? Bom, eu acho que essa escolha é algo muito pessoal, mas de qualquer forma o preço aqui é um dos pontos negativos do carro. O segundo ponto negativo aqui também, falando mais especificamente dessa versão Overland, são os equipamentos. Lembrando, a gente está falando de um carro que é R$50 mil a mais do que a versão Limited, com motor T270, mas que tem exatamente o mesmo conjunto de equipamentos.
Então algumas coisas que a gente já tem de série ali na versão top de linha que a gente não tem aqui fazem muita falta. E aqui eu falo do teto solar panorâmico, eu falo do vidro do sensor de estacionamento dianteiro, eu falo de alguns equipamentos de segurança, como por exemplo o sensor de tráfego cruzado e também o sensor de ponto cego. Vários pequenos detalhes que fazem com que esse carro aqui seja muito caro e que tenha um conjunto de equipamentos que decepcionem algumas coisas. E por fim, o terceiro ponto negativo aqui desse carro, e agora eu não falo só da versão Overland como um todo, mas eu falo da versão com motorização Hurricane 4, né, como um todo, é que a escolha de versões aqui foi muito esquisita. Por que isso? Olha, eu imagino que a pessoa que está afim de gastar 50 mil reais a mais para levar um carro com motor mais forte, igual que a gente tem aqui, se comparado ao T270, que já tem um desempenho muito bom, é das duas uma. Ou é uma pessoa que quer um carro com visual esportivo, que está querendo um escapamento esportivo como a gente tem na Rampage RT, que está querendo um visual diferente, que está querendo uma suspensão mais baixa e mais rígida, ou por outro lado vai ser uma pessoa que está querendo um carro realmente off-road. Então um carro que vai ter aqui um pneu com perfil mais alto, que vai ter um pneu de uso misto e várias características aqui que vão fazer com que ele seja um carro pronto para o fora de estrada. Aí sim, em um desses dois cenários é um carro que justificaria o preço mais alto e a motorização mais forte. Da forma com que a Jeep fez essas versões aqui, seja a Overland ou a Black Hawk, ele apenas parece um Compass caro demais. E levando todos esses pontos em consideração, a minha conclusão é que, bom, o Compass Hurricane é um carro muito legal, sem dúvida alguma, mas o que ele passa é que a Jeep teve a loucura de colocar esse motor nesse carro, mas não teve a coragem de levar isso até o fim. Então essa configuração que a gente tem aqui na versão Overland e na versão Black Hawk chega a ser um pouquinho decepcionante. Eu fico em dúvida quem é a pessoa que compraria esse carro. Porque anda pra caramba? Anda, mas a T270 também anda. E para aquela pessoa que quer desempenho mesmo, ou ela vai querer um carro esportivo, ou ela vai querer um carro off-road, ou talvez faça muito mais sentido para ela partir para um híbrido, onde lá você vai ter uma arrancada muito mais rápida e de resto, tanto faz. O que você queria mesmo é ter um carro que arranca rápido. É legal, muito legal, mas me parece uma oportunidade desperdiçada como um todo. E com isso, terminamos aqui a nossa avaliação da versão Overland do Jeep Compass com motor Hurricane 4. Se ficou alguma dúvida aqui sobre o carro, sobre o vídeo, vocês querem saber um pouquinho mais, manda aqui nos comentários. E também não deixe de se inscrever no canal, não deixe também de nos apoiar, caso você queira. E não deixe de seguir também o nosso canal de vídeos internacionais, onde nós lançamos vídeos avaliando carros por todo o globo. Um abraço a todos e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.